e a gente criar essas coisas que surpreendem, que encantam, né? E elas precisam ser renovadas, concordam? Elas precisam ser renovadas. Isso pra mim é a magia dos negócios. Fala pessoal, eu sou o Júnior Bornelli e estamos aqui para mais um episódio do podcast Organizações Infinitas, sempre muito bem acompanhado aqui do Piero Francesco, desfilando seu moletom hoje da Start University. A moda educação. E o Cristiano Cruel, com a sua gola rolê lá, Steve Jobs. Alô, pessoal. É isso aí. Boa. Pessoal, olha só, como vocês já sabem, para nos acompanhar, receber as notificações, ativa o sininho aqui no YouTube, se inscreve no Spotify, onde for, todas as plataformas onde Organizações Infinitas aparece para você nos acompanhar. Deixa aqui embaixo seu comentário, se você gosta, seu joinha, não deixa o joinha para baixo, só o joinha para cima, porque hoje a gente vai falar de algo muito interessante que é CX, experiência do cliente. Cristiano Cruel, experiência do cliente, o que é isso para você? Pra mim é... Vamos começar desconstruindo. Eu não sei o que é, mas eu desafio vocês a pensar talvez o que não seja. Os últimos anos, as nossas empresas foram fanáticas por processos. Os caras amam o processo, a gente está sempre lutando com o processo, batalhando o processo. Pois processo, que é o foco de muito que a gente tenta fazer, às vezes não é a experiência que a gente causa para o cliente. E às vezes os clientes não estão nem aí para os teus processos, porque eles estão aí para as experiências que toda essa artimanha causa para eles. Então eu não sei bem o que é experiência, mas com certeza ele não é apenas ficar olhando para os processos, Júlio. Falei bem? Opa, melhor do que essa, só a definição do Piero. Minha definição vou construir em cima do Crua, né? Muito que a gente fala nos últimos anos de colocar o cliente no centro é um pouco disso, né? Antes era, como você falou, né? Da empresa para fora, né? O que eu vendo, o que eu empurro, como que vai, e aceite como é, né? A hora que você traz o cliente para dentro e fala como eu te sirvo melhor, como isso aqui é uma relação mais sem fricção ou sem problemas. Então, eu acho que as empresas estão mudando muito o seu jeito mais arrogante, que era um jeito meio forte de eu sou o grande provedor desse produto, desse serviço, e empurravam isso com muita força, muito preocupados com a eficiência operacional dentro de si, né? Então, puxa, como eu sou muito eficiente nos meus processos, como eu economizo custos, como eu maximizo o valor para uma transação e tenho lá um cliente, né? De alguma forma, agora as empresas estão olhando o cliente, escutando cada vez mais, entendendo muito mais os pontos de dores e transformando isso em valor. Então, hoje o valor está muito mais posicionado em trazer o cliente para dentro e promover uma experiência proveitosa do que simplesmente um produto que eu produzo aqui e daí eu empurro para alguém, né? Isso tem mudado muito. Agora, só para botar um pouco de pimenta nesse episódio do nosso podcast, tem muita gente que entende experiência como o conjunto de coisas que você faz para satisfazer um cliente que vão além simplesmente de entregar o produto, como vocês bem colocaram aqui. O Nubank, ele se caracterizou, se notabilizou muito por essa coisa da experiência do cliente, o jeito de se relacionar com o cliente, ter um bom produto, é a base, né? Mas a maneira como se relaciona com o cliente. E eles criaram um novo jeito de criar essa experiência, entregando muito presentinho, muito brinde, um monte de coisas ali diferentes. O quanto que essa experiência que vai muito além, que chega no ponto de eu quase que comprar a satisfação do cliente, se mistura ou tenta disfarçar um bom produto ou um mau produto. Você acha que passamos do ponto nessas coisas? Tem empresa que não tem um bom produto e tenta comprar o cliente com um presentinho, com um mimo, uma coisa? Ou não tem essa história? Assim, eu vou lá nos meus tempos de criança agora para lembrar. A experiência, tem produto bom com experiência ruim. Tem produto mais ou menos com experiências interessantes. E tem sempre essa coisa que conversa um pouco, talvez, com a facilidade de uso. Eu vivi um tormento quando criança, que no Natal eu ganhava um presente, e meu pai dizia assim, só pode brincar depois de ler o manual. E eu tinha que ler a droga do manual, cara. Nossa. Não, então... Isso explica muita coisa. Mas é um trauma. Agora imagina o cara te dar o brinquedo que não tem manual, cara. Tu abre a caixinha e não tem manual. Sacaram essa? Não tem nem botão, cara, assim para. Então, isso para mim é experiência, é conversar com quem você tá atendendo, porque por isso que os caras realmente empreendedores, eles conseguem fazer essa coisa muito mágica da experiência. E eu vou alongar. É CX, a experiência de cliente, sim. Mas nós falamos cada vez mais de EX, experiência do employee, o trabalhador, né? A gente fala em DevX, é a experiência do dev.
Então, a gente fala hoje cada vez mais de experiências. Não adianta fazer uma coisa. Essa coisa tem que ser transmitida, ela tem que ser usável, ela tem que ter uma usabilidade boa, ela deve ser fácil, ela tira esse atrito de ler manual, tira essa coisa de preencher 50 campos. Pensa assim, ó, no que é medido hoje um sistema financeiro bom, assim, numa fintech? Quantos cliques você precisa dar para abrir sua conta? Faz assim, ó, quantos cliques precisa dar para abrir a conta? Isso já é uma expressão, talvez uma métrica de boa experiência. Olha meus traumas aqui. Mas ó, pegando seu ponto, né? Um bom produto que elimina toda essa fricção, todo esse processo, é uma boa experiência para alguém, o mimo ou o presentinho é legal, mas não é necessário, né? Agora, um produto merda com um mimo vai continuar sendo um produto merda com mimo, né? Então, no caso do Nubank e tudo mais, eu acho que é um pensamento de como eu simplifico uma experiência por um banco, né? E a partir daí eu crio momentos, coisinhas legais, diferentes, mas começar por aí significa começar pelo lugar errado, né? Então, a empresa que está pensando em, cara, eu preciso melhorar a experiência do meu cliente, para mim, na minha cabeça, primeiro conhecer muito bem o seu cliente, as dores, né? Assim, em relação ao meu produto, categoria e serviço. Então, puxa, eu preciso chegar lá e falar, eu sou um banco. O que as pessoas pensam sobre banco? O que elas gostam do banco? Elas precisam do banco. Se elas pudessem, elas não teriam um banco, né? Um pouco desse território. Nesse território, você fala, como um negócio, quero me posicionar. Mais simples, mais rápido, mais barato, menos complexo, enfim. Que é um pouco mais acessível, né? Que é um pouco do pensamento do Nubank. A partir daí, eu crio uma experiência de produto que entregue um pouco desse encaixe entre as percepções e o que eu ofereço, o território que eu quero ocupar. Em cima disso, eu poder criar outras coisas mais bacanas, enfim, os mimos e outras coisas, eu acho que faz sentido. Mas não pode esquecer essa camada essencial anterior, porque senão de alguma forma fica muito superficial. Então, uma empresa que quer repensar a sua experiência, entende que seus processos são todos quebrados, os seus canais de atendimento são todos quebrados. Cada hora ele recebe um e-mail de um lugar, um boleto de algum lugar, uma ligação de alguém. E na prática eu falo, eu preciso melhorar a experiência, então toma aqui um brinde, né? Ele está começando pelo lugar errado. Então é meio pirâmide de Maslow, né? Primeiro, assim, a base da história eu tenho que ter um processo, uma experiência de produto e serviço que seja o mais sem fricção, sem atrito, sem ruído possível, para a partir daí criar uma experiência de encantamento. Então, acho que tem uma diferença entre experiência e encantamento. Putz, tive uma ideia brilhante agora. Boa. Mas não vou contar, porque a ideia é brilhante, não vou contar para você. Não, olha o que o Pedro tá falando. O Piero remeteu uma coisa que a origem, todo startupeiro sabe. Comece pelo problema, concorda? Qual é a dor que você resolve, empreender, criar um negócio, o produto tem que estar a serviço de uma coisa. Aquilo é fortaleza, aquilo é encontrar um negócio e tal. Toda vez que um de nós encontra um produto, cria um produto, um serviço, uma coisa que entrega valor para alguém, tu está resolvendo o problema. Só que daí naturalmente surge uma segunda camada de problema. Toda vez que você faz um produto ou entrega um serviço, esse seu produto ou serviço, ele inventa um novo problema pro cara. Por exemplo, saber usar uma coisa que ele não usava antes. Por exemplo, concorda assim? Pô, eu te dou isso aqui, que beleza, cara, esse e-mail. Pô, mas tu tem que fazer o setup. Esse Dropbox para botar os arquivos, mas você tem que fazer a senha. Se tu imaginar toda coisa nova que resolve um problema, ele cria uns probleminhas no entorno. Ele cola uma outra camada de problema. Isso, que o cara que tá resolvendo o grande problema diz, não, mas pô, cara, eu tô resolvendo o problemão. Então, às vezes, o cara colocando essas pequenas coisas no entorno, entendeu? Eu tô te fazendo um novo serviço financeiro. Pô, cara, mas é um problema, vou ter que ligar para um call center de novo, uns caras chato, e aperta 1, aperta 2, e aperta 3, e vai pro departamento, e vai pra área, e não é meu setor. Concorda que isso é o problema do problema? O problema da toda coisa nova? Então eu acho que são duas... Olha a minha ideia brilhante, Pierre. Tu resolve o problemão, esse é o core, ali tá o business, ok? Mas toda vez que você traz uma coisa nova, um jeito novo, uma coisa nova, ele tende a criar uns novos probleminhas. Talvez por isso produtos bons às vezes não dão certo, porque eles perdem nesse farelo que fica em torno, e talvez aí resida muito dessa experiência, a habilidade de eu perceber as experiências negativas que o meu produto, que é do caramba, ele também acaba causando. Isso para mim talvez seja a pista da experiência. Agora, como é que faz quando pega uma empresa que tem 2 clientes? O Airbnb. Essa semana o Airbnb lançou lá uma nova função que consegue, um algoritmo de inteligência artificial que consegue dizer assim, Cristiano Cruz, você não pode se hospedar neste apartamento porque o algoritmo identificou que você é um cara bagunceiro que vai fazer festa e aqui não é um lugar de festa, é um lugar residencial. Criou essa camada lá, o algoritmo anti-bagunceiros,
tá sendo lançado já em vários lugares, ó. Até aqui a imagem de um Airbnb. Esse pessoal tá comportadinho aqui. Esse não tem, esses foram aprovados pelo algoritmo. Só que o Airbnb tem 2 clientes, né? Ele tem um cliente que é o hóspede que vai se hospedar na casa e ele tem o outro cliente que é o cara, dono do imóvel, que bota a plataforma lá dentro. Quando ele coloca essa camada, ele atrapalha alguém, né? Ele atrapalha o cara que quer fazer a festa, mas ele beneficia o outro. Como é que essa coisa da experiência do cliente, para quem tem 2 clientes, gente dos 2 lados, como é que concilia esse negócio? Como é que faz isso funcionar? Mas acho que é um equilíbrio dinâmico, né? Assim, essas plataformas de conexão, elas vivem do equilíbrio entre oferta e demanda e tentar achar o melhor equilíbrio é isso. Neste caso, que eu imagino, assim, a hora que você cria um algoritmo que ele se baseia em coisas fora do Airbnb para te taxar como bagunceiro ou não, você tá numa camada quase ética, né? Peraí, cara, quer dizer que se eu posto um dia que eu tomei cerveja com os amigos, então eu sou mais bagunceiro, Quer dizer, né? que eu vou quebrar o apartamento. Assim, entra numa discussão ética complexa do tipo, quem te deu esse direito, acho que tem até um negócio mais complexo aí para discutir eticamente. O fato é o seguinte, isso para mim é uma atividade simples para atrair mais oferta. Porque se eu tenho um imóvel que eu gosto muito, que é muito legal, que eu cuido bem, mas eu tenho medo que alguém fique lá porque vai quebrar, eu queria ter mais segurança em botar lá minha casa da praia lá, né? Então o cara pensa assim, poxa, agora tem esse algoritmo anti-bagunça que eu tô protegido por ele. Ele vai me avisar o coeficiente de risco de quebrar a minha casa. Isso para aumentar a oferta, né? Por outro lado, no lado demanda de quem está se hospedando, tem o lance do superhost, né? Então, quanto mais eu recebo bem, eu ganho lá uma estrelinha, sou um superhost, fala, poxa, vou priorizar esse aqui porque eu sou um superhost. Então, na prática, eu acho que o Airbnb aqui no meio, entre conectando imóveis e pessoas que querem ficar, ele é uma camada de experiência que tem que lidar com esse equilíbrio que não é um equilíbrio simples. Por um lado, eu tenho que ter muitos imóveis muito bons de alta qualidade, por outro, eu tenho que ter experiência muito boa para quem se hospeda, né? Sempre com frequência ali e com preço. Então, na prática, o Airbnb é um grande gestor de experiência, uma plataforma gestora de experiência, né? E acho que a preocupação dele está no sentido, talvez ele sempre ficou do lado da demanda, em mostrar quem era um superhost, e agora ele está um pouco do lado da oferta, né? Como eu aumento a oferta de imóveis, porque provavelmente com o aumento da demanda, devem estar faltando imóveis, você começa a ter... Como que você escala um negócio desse? Com muita gente querendo e muita gente oferecendo. Então, acho que é uma iniciativa interessante de melhorar a experiência no sell side, né? De quem está vendendo. E ele, lá no texto, eles dizem que, na verdade, ele não reprova o cara. Ele só indica. Ele indica o cara para um outro tipo de imóvel. Então, em alguns momentos, o cara é muito bagunceiro, então vou botar ele no hotel, porque o hotel é um ambiente controlado, outro lá ou imóveis também que aceitam festas, né? E aí que faz essa gestão realmente dessa... Mas aí nós começamos a falar um papo sério sobre dados, talvez. Porque, vê assim... Para mim, o apelido hoje é a tirania da média. Eu vou passar, vou para Londres, ok? Eu posso ir para Londres no intuito de fazer uma viagem cultural, vou comprar uns livros, quero tomar um chá no final às 5 horas, e eu quero ter uma experiência assim, introspectiva e tal. Ou eu posso ir para Londres porque tem o maior festival de... Techno, house, pode music. Ir pro Rock in Rio. Ou pro Rock in Rio, um festão. Concorda que eu sou a mesma pessoa indo ter 2 experiências. Então, eu tô indo lá numa balada, eu vou chegar às 5 da manhã e eu vou fazer barulho pros vizinhos. Na outra, eu vou me incomodar se um vizinho foi e fez isso. Tá. Como é que se faz hoje? O cara mede assim, não. Se você tem entre 18 e 24 anos, ele deve te pegar numa média assim, isso aqui tem cara de bagunceiro. Não vai pra cá. Certo? Esse aqui não. Esse aqui tem cara de coroa, só quer descansar e tomar chazinho. O que também é preconceito. Tem muito coroa que gosta de festa e muito moleque que gosta de também fazer pesquisas mais introspectivas. Se eles começam a compilar dado, eles sabem que você um dia teve uma reclamação de barulho, que um dia você reclamou barulho, que você fez... Se tu olhar, a capacidade de processar dados assim vai localizando melhor. Então o que eles estão fazendo é levando para um outro grau, exponencializando a tal da experiência. Porque eles estão, você diz, hiper especialização, né? Cada vez mais tu consegue ser mais pertinente para cada indivíduo em cada momento e criando para ele uma experiência que é única, né? Porque é chato fazer barulho pros outros, é chato. É chato ter o vizinho reclamando que tu tá fazendo barulho para ele, também é chato. Então eu acho que isso é a super especialização. Quanto mais dados eles têm, mais forte ou mais capaz de gerar experiências únicas, né? Recomendar para cá e não para lá. Se é em agosto, eu sei que vai ter um super festival aqui, você tem um perfil, já reclamaram de barulho. É isso que vai dando camadas de experiências superiores. Por isso que quem é bom hoje em experiência, amanhã tende a ser menos, porque essas licenças vão vencendo, né, Pedro?
Aí o cara vai entregando mais e mais e mais possibilidade de ser único pro Total. cliente dele. Mas acho que o lance da experiência tem muito a ver com o lance de lifetime value, né? LTV para qualquer negócio. Então, por óbvio, quando a gente veio de uma dinâmica de mercado onde não tinha dados, não tinha plataformas, não tinha ecossistema, não tinha nada, que era o negócio como ele foi pensado lá 50 anos atrás, que era transacional, era estou aqui numa lojinha, num serviço, tal, tá aqui, comprou, obrigado, volte aqui, volte sempre. O famoso volte sempre, né? O volte sempre é muito legal, é você volte, né? Assim, era isso que era o mercado. Não precisa fazer nada pra você volte voltar. sempre, ó, tô aqui, volte sempre, né? A decisão é tua, né? Agora, quando você está numa dinâmica de experiência, é uma dinâmica de construção de lifetime value, valor ao longo do tempo, que é relação, que é experiência. Então eu tenho que te atender muito bem, eu tenho que saber muito bem sobre você para poder criar valor recorrente para você voltar aqui e voltar sempre, mas é eu que faço você voltar sempre, né? Então, assim, eu tenho que criar um processo de experiência que seja óbvio, efetivo do ponto de vista racional, mas que tenha conexão emocional, que entenda que o problema foi resolvido, que vale voltar, que tem valor a ser extraído. Então essa questão do lifetime value que todo mundo fala, ela tem a ver com camada de dados e tem a ver com experiência, né? E acho que aí a grande diferença é que assim, é um pouco de... todo mundo fala de empatia, né? Eu acho que todo negócio hoje que quer construir valor ao longo do tempo e quer construir experiência tem que ter o princípio da empatia claro, que é sentir a dor do cliente. Quando o cara chega lá naquele balcão para comprar ou naquela página de internet, ou seja onde que ela for, qual que é o problema que ele quer resolver? O que ele está pensando, né? E como eu faço com que ele não saia com outro problema, que é o que você falou, né? Resolvi um problema, mas me deu um outro trabalho. Eu comprei aqui, mas agora tem que ir num site, tem que mandar uma imagem, tem que buscar num negócio, tem que pagar não sei o que lá, tem que controlar não sei o que, tem que mandar um WhatsApp para alguém. Você dá mais um outro problema para a pessoa, é como se você só não resolvesse. Então, essa questão de experiência cada vez mais é uma experiência de que a pessoa entra e ela sai com o problema resolvido e é uma experiência tão positiva versus outras anteriores que ele vai voltar, né? Que ele tem a propensão de voltar e construir valor do tempo. Então, eu acho que as empresas que querem desenvolver experiência do cliente tem que desenvolver uma cultura de empatia. E é muito menos o que a gente faz muito bem e é mais como a gente serve muito bem, né? Como a gente resolve os problemas muito bem. Essa conversa, ela puxou, o Cru puxou essa coisa do dados ali, né? Trazendo essa capacidade de olhar dados e examinar, entregar uma experiência melhor aqui, ali, outra coisa. E eu falei do Rock in Rio não à toa, porque o Rock in Rio tá fazendo... Então, a promessa de que o Rock in Rio vai fazer o maior Rock in Rio de todos os tempos, o melhor Rock in Rio de todos os tempos, porque eles acumularam dados das últimas edições do Rock in Rio, pegaram um monte de insights, experiências ou desejos dos consumidores, ou reclamações, para entregar a melhor experiência agora para esse Rock in Rio que vai acontecer agora, sei lá, nos próximos dias, no próximo mês aí. Isso é uma maneira também de entender e melhorar a experiência, né? Porque, eu olho o que não funcionou, olho o que funcionou, pego o melhor, jogo um monte de coisa fora. Talvez o meu cara do Airbnb não queira saber se eu faço festa ou se eu não faço festa, pode ser que esse dado não interessa, a idade, ele pode olhar e dizer, cara, a idade não interessa, não é uma variável válida. Ou o cara do Nubank pode dizer, não adianta eu ficar mandando... cartinha ou bichinho de pelúcia para casa do cara, porque isso não mexe nenhum ponto no meu NPS, no meu nível de qualidade. Essa ideia de trazer dados para melhorar a experiência ou para evoluir a experiência, para depois gerar mais venda, acho que talvez o ápice de executar bem uma estratégia de encantamento do cliente, né? Mas isso para mim é a empatia radical que o Piero falou. Fazer empatia, um ser humano fazer empatia com outro ser humano é um desafio. Porque assim... Tecnicamente, empatia total não existe. Eu não consigo ser você. Eu consigo me desafiar, me provocar, desenhar personas. Eu consigo fazer, a gente chama de pesquisa etnográfica. Mas é um exercício, né? Assim, montar. Dói, né? E dói também. Às vezes fazer a empatia realmente dói. Eu acho que ninguém consegue totalmente. Mas mesmo assim, a gente trabalha, por exemplo, com personas. A gente vai criando os estilos, o Rock in Rio deve ter os estilos. Só que nos últimos anos, vamos imaginar, o Rock in Rio vem capturando o dado. Então, pensa o que é dado base que todo mundo tem. Quem é o cliente, vamos ver que idade ele tem, se ele já comprou mais de uma vez, se é qual rock, ele foi nesse Rock in Rio, ele foi lá no de Lisboa, vamos imaginar que o cara vai entendendo mais ele, tá? Agora, no momento que o cara põe uma pulseirinha dentro do Rock in Rio, ele sabe quantas cervejas ele tomou, aonde ele tomou, que lado que ele tomou. Se tu imaginar a captura de informação de dados que ele tem, começa a aparecer um monte de outras coisas, outros dados, que seria muito difícil a gente tabular e botar numa média de um gráfico de uma planilha, né? Por isso que esse smartphone é tão poderoso. E por isso tem gente gastando bilhões para tentar inventar óculos,
Porque para mim não tem nada a ver com óculos, tem a ver com capturador de dados. Então eu consigo capturar dados num volume maior. Se o Rock in Rio começou a processar e ele tem esse histórico e ele começa a processar mais e mais dados, caramba, Júnior. Eu fico imaginando que o cara vai conseguir, o Rock in Rio vai conversar com cada um de nós como se fosse o cliente, não uma categoria de clientes. Quando você vira categoria de clientes, é que o cara já tá dando uma foicizada na tua característica, ele já tá te botando num grupo, ok? Quando ele sabe quem você é, seus hábitos mesmo, aí a chance dele criar essa experiência e essa empatia radical, que parece que é uma organização falando com você. Por isso que eu até hoje tenho medo, cada vez tenho mais medo de abrir e-mail da Amazon. Quando a Amazon me manda um e-mail falando de um livro, eu sempre compro a droga do livro. Parece que o cara escreveu um livro para mim. Parece que é um máximo de percepção e de captura. E talvez o Rock in Rio, com esse histórico... Quantos anos existe isso, né? Capturando dados simples, depois um dado mediano, depois um dado mais sofisticado, depois um dado mais avançado. Ele caminha para criar, fazer a experiência no festival ser uma coisa que eventualmente os outros têm muito menos possibilidade, né? Capacidade de fazer do ponto de vista de experiência e satisfação. Mas acho que o insight aí é assim, né? No caso do Rock in Rio, ó que incrível, né? Tem sei lá quantas milhares de pessoas lá. O cara tá com uma pulseirinha, você sabe mapa de calor, pra onde ele ficou indo pra um lado pro outro. Você sabe que horas ele tava em que lugar, porque provavelmente tem vários palcos, então ele gosta daquilo. Sabe que ele foi pra barraquinha de cerveja, sabe que ele foi na atração X, sabe? Passou no stand da marca Y que tá patrocinando. A hora que você começa a ter esse dado, você começa a capturar um pouco dessa experiência, essa dinâmica, e quem é o quê, como, você começa a criar vários grupos. A gente que gosta desse tipo de coisa, gente que estava lá, gente que estava junto, gente que foi. Então, com a captura dos dados, já localização com tantos lugares diferentes, são capturas de dado, né? Cada espaço do Rock in Rio é um sensor, vamos chamar assim. Você tem uma pessoa ali no ambiente que você provavelmente, depois de 10, 15, 20 horas de festival, você consegue entender muito mais essa pessoa. Isso é para o Rock in Rio no mundo físico, mas quando a gente volta isso para outros negócios, então imagina isso num shopping center, né? Que você cada vez mais tem como triangular uma coisa com a outra, fala, puxa, eu sei esse tipo de gente. Então, eu sou dono de um varejo, né? Eu sou dono de uma loja física. Ou tem uma página na internet que tem muita gente entrando todo dia. Então, de alguma forma, quando a gente está falando de experiência cada vez mais, a gente cada vez mais tem a habilidade de capturar dados das pessoas, seja no ambiente digital ou físico, e esse dado tem a ver com entender melhor ela, selecionar melhor e criar melhores experiências, que por óbvio, melhor experiência dá mais resultado, né? Então esse caminho de quanto mais dado eu capturo, melhor é uma experiência, quanto melhor a experiência, melhor é o lucro que eu tiro, né, por essa relação, eu acho que esse é o grande caminho. Às vezes a gente começa pelo presentinho, né, sem saber que problema que a gente está resolvendo, como a gente consegue segmentar as pessoas. Isso só vira custo, né? A gente começa pelo tentar imitar a última coisa do modelo. Fala assim, puxa, o Nubank dá aqui um negocinho, mandou para alguém. Cara, precisamos ter isso. Vamos fazer aqui o brindezinho para os nossos clientes. É legal, mas você pegou a última coisa da manifestação, né? Você não pegou a experiência de produto, não pegou os dados, não pegou o problema. Então, isso acaba virando custo. E aí não funciona. Você fala assim, poxa, para mim não funcionou. Claro que não funcionou. Né? Que você pulou 10 etapas e foi querendo copiar a última. Então, eu acho que essa cultura da empatia, entender a natureza do problema e querer resolver ele de forma legítima, ter clareza dos dados, né, e criar uma experiência de acordo com isso, por óbvio, vai trazer um resultado melhor. Então, só que eu acho que esses princípios não são simplesmente para o Airbnb, não para o Nubank, para o Rock in Rio. Eu acho que qualquer negócio hoje tem a capacidade de poder capturar seus dados e ser dono dessa experiência e ser o líder dentro desse espaço, né? A gente fala muito isso aqui na Startse mesmo, né? A gente sabe que o nosso carro-chefe, o que a gente mais precisa entregar para os clientes, onde eles mais percebem valor, é no conteúdo. Quando a gente entrega conteúdo num curso e esse conteúdo é de qualidade, o entorno ele tem baixa percepção, não que tem baixa percepção de valor, ele não menos, soma, né? Ele importa menos, né? Então a gente sabe disso, a gente mede isso aqui, fizemos um curso, a aula foi muito boa, se o pão de queijo estava frio, ou se o ar-condicionado não funcionou, a iluminação estava meio estranha, isso não afeta muito a experiência, porque o que ele buscou de verdade era o conteúdo, que ele busca no Nubank, o problema que ele quer resolver. Atendimento bom, cartão de crédito, é o problema que ele quer resolver. Quando o produto não é bom, mas a experiência é ruim, o produto não é bom, mas a experiência é boa,
a gente percebe aqui que o NPS ou a avaliação do cliente ele é ruim. Porque ele não veio buscar o pão de queijo quentinho. É legal ter, mas ele veio buscar o conteúdo. Então é essa conexão, bem que você falou, de só fazer a parte lá da frente. Não, lá na frente tem pão de queijo quente. Eu tenho que ter pão de queijo quente também, mas eu esqueci de fazer o conteúdo bom igual o cara lá do lado de lá faz, né? E essa coisa dos dados somada a tudo isso, né? Quanto mais você vai acumulando informações sobre a temperatura do pão de queijo ou a avaliação do conteúdo, você sabe onde que você precisa investir mais com mais força e onde você pode criar uma camada melhor de experiência ou não. Fico pensando lá no Rock in Rio, como você disse, dos sensores, né? O cara quando, no Rock in Rio, as polêmicas de sempre, quando no Rock in Rio o cara bota Ivete Sangalo, pode ser que seja a hora que mais vende cerveja na barraquinha da escola. Porque o cara não tá prestando atenção no palco, ele vem e compra cerveja. Aí na hora que é o Metallica, porra, não vende cerveja. Então tá todo mundo lá prestando atenção e não sei o quê. Então tem um monte desses sensores, esses sinais que podem ser capturados ao longo dessas dinâmicas, dessa experiência, né? Olha que legal essa conversa nossa. Existe um pedaço disso que a gente captura dados na ótica da experiência e você conseguir ter mais pertinência para alguém. Fazer uma oferta certa, fazer uma oferta correta, chegar naquele momento. Certo? Tem essa parte da pertinência, que eu acho que é um monte do que a experiência tem que avançar. Mas existe um pedaço dessa conversa da experiência que conversa uma coisa meio mágica para mim, que eu não sei, que para mim nem os dados às vezes conseguem dizer, que é essa coisa que surpreende as pessoas. Sabe aquela sensação, sabe aquele botãozinho na época que dá vontade de apertar com carinho? Talvez seja um pouco dessa a surpresa. Né? Tem um amigo nosso, um cliente nosso, faz uma frase que eu acho uma frase inteligentíssima, que diz: a expectativa é a mãe da merda. Quando a expectativa é muito alta, você também tem um problema para entregar a expectativa. E quando você surpreende com uma coisinha, sabe aquilo que o cara não... Isso é encantador, não é? Isso cria uma experiência. Ser chamado pelo nome, chegar num hotel e ter a cartinha do gerente. Não. Sabe aquelas coisas que às vezes são é quase uma criatividade humana acima de qualquer camada de dados, vamos dizer assim. Por isso que eu acho que é sempre essa experiência que eu acho que cada vez mais ela é um desafio nos negócios. Quem não for centrado no cliente tem uma chance de encurtar o seu infinito brutalmente, tá? Mas ser focado no cliente, usando dados para ser pertinente para ele, sim, e usando dessa capacidade humana, que para mim é nata, é muito diferente do que inteligência artificial. E a gente criar essas coisas que surpreendem, que encantam, né? E elas precisam ser renovadas, concordam? Elas precisam ser renovadas. Isso para mim é a magia dos negócios. E nunca foi tão desafiador criar isso, porque tá todo mundo experimentando, criando. Aí o cara quer copiar, dar o presentinho, mas ele não fez as camadas anteriores. Então o presentinho dele entra atravessado, né? Pode soar até hipocrisia. Sim. Pode soar até hipocrisia. Mas esse é um ponto interessante, Diego. Você falou do hotel com a cartinha do gerente, né? O Cru vai hospedar no hotel do Piero. Aí o Piero deixa lá: seja bem-vindo, Cristiano Cru, queremos te receber. Aí o Cru vai tomar banho, a toalha tá suja. Aí a cartinha virou só pro Cru saber o nome do gerente pra ir lá e reclamar, né? Então realmente... Em vez de escrever a cartinha, conserta o meu chuveiro, né? Vira contra. Mas é o que aconteceu em vários lugares. Sempre Pô, não quero mimimi, quero bom serviço. Tempo, né? Pra escrever carta tem, mas pra lavar a toalha não, né? Exatamente. Mas acho que tem empresas que conseguem criar experiência que ela gera em você, assim, quando você tá experienciando, que é aquele efeito cacete, eles pensaram em tudo, né? Que eu acho que deve ser uma obsessão de toda empresa, assim, né? Quando você tá vivendo aquela experiência daquela empresa, você fala: cacete, eles pensaram em tudo, né? Quando você abre um app e tá um botão na hora que antes de você pedir, né? Ou quando você tá lá e os caras pensaram no seu próximo passo, quando na sequência ele te fala um negócio que fala: essa era a minha dúvida mesmo, né? Isso vale pra tudo. Então, quando você tá nesse lance de empatia, você tá sempre fazendo o mapeamento da jornada desse cliente, fala: tá, depois que ele resolveu isso, ele vai pensar no quê? Né? E você vai quebrando tijolinho por tijolinho. Por óbvio, isso às vezes vira um mapa muito complexo, as empresas param meio na paralisia de: nossa, isso é muito complexo. Então, o grande ponto é pegar e cortar e fatiar e resolvendo a experiência aos poucos, né? Mas sempre com esse lance de cacete, eles pensaram em tudo, né? Porque geralmente quando isso acontece, o cliente tem uma surpresa, uma expectativa incrível tem um atendimento de expectativa incrível com a experiência. O grande ponto que eu acho que o sensível a gente tem que cada vez mais conhecer dados, e os dados você tem que ter do cliente ao ponto que ele vai se tornar quase dispensável, né? Porque você tem que, muitas vezes é possível, se você tiver muito dado desse cliente, conhecer ele melhor que ele,
né? E acho que esse é o limite que a captura de dados está levando, né? Tem muita gente que os dados, o algoritmo conhece a pessoa melhor que ela mesma, né? E ela fala assim, nossa, como que ele sabe que eu gosto desse livro? Nem eu sabia, mas isso encostou em mim em algum lugar aqui, né? O livro, ou recomendação de filme, outras coisas. Então, o limite do uso de dados para a experiência é quando você surpreende esse cliente mostrando uma coisa que nem mesmo ele sabia, né? E esse acho que é a última fronteira que a gente está chegando em breve. Algumas empresas estão encostando nisso, né? Eu acho que é o caso do Spotify, que agora inaugurou a tal da Casa Spotify. O que é a Casa Spotify? O Spotify está quase dizendo assim, olha só, experiência de ouvir música vai muito além da audição. Ele está querendo dizer o seguinte, música tem cheiro, música tem cor, música tem temperatura. Então na Casa Spotify você vai lá, eu vou escutar um rock, eu vou estar num quarto escuro, luz piscando, eu vou escutar uma música francesa. Talvez vai ter um cheirinho diferente, uma tranquilidade. Então essa Casa Spotify... Um espaço de experiência, né? Experiências sensoriais, que vão muito além do que a gente está falando, só de uma experiência de uma boa usabilidade. Spotify, podemos assumir que talvez seja o aplicativo de músicas com a melhor experiência para o usuário. O Spotify, para mim, ele... Podemos concordar numa votação aqui, Não, né? Total, mas o Spotify ele faz muito isso na própria recomendação, né? Dessas experiências. Às vezes ele te recomenda coisas que você deveria conhecer, né? Ele tem lá os nomes, assim. E ele acerta, pra mim, né, assim, dificilmente eu dou um play lá, é uma coisa que eu não gosto. Porque ele cruza um monte de dados e ele fala, cara, você deveria conhecer esse tipo de coisa. Então, eu acho que ele usa muitos dados, e são dados, né, de uma parte, pra meio que, assim, mostrar que, cara, fica aqui que eu sempre vou te dar mais um pouquinho, eu sempre vou te surpreender. Então, eu acho que esse limite do uso de dados é um pouco de essa empresa me conhece melhor do que eu mesmo. Né? E eu gosto muito dessas recomendações, porque é quando elas vêm também com temáticas, né? Música para dormir. Demais. Música para estudar. Música para dirigir. É bem possível que alguns de nós escute uma música e talvez lembre de um livro, ou leia um livro e lembre de uma música que tocava. Sim. Quando as associações... O varejo já usa isso, né? Qual é a temperatura ideal para alguém entrar numa loja e fazer uma compra? Qual é o cheirinho que tem que ter no fundo? Isso para mim é tudo no campo das experiências. Então, de novo, nós estamos lá no digital, capturando dados, volume e tudo para hiperpersonalizar, e do outro lado nós estamos criando experiências sensoriais, surpreendendo, talvez até usando gatilhos mentais aí que as pessoas nem se dão conta, né? E para fazer usar. Só que eu acho que vem uma onda... A gente tem medo, né? No fundo de dados, né? O cara tem muito dado sobre mim, vai me influenciar e tudo. Eu acho que sim, eu acho que esses algoritmos vão chegando num nível que eles vão criando gatilhos de você que você nem sabia o que você... sei lá, iria gostar daquele assunto. Mas eu acho que com o tempo nós vamos aprender também a mudar comportamentos para enganar os dados, pense assim, tá bom? Então, à medida que nós vamos avançando e vamos lidando com isso, e lidando com ofertas... Lembra um filme engraçado que tem, que é uma ficção que dizia que ninguém mentia naquele mundinho? Aí um cara um dia mentiu. Como ninguém mentia, tudo que ele falava os caras acreditavam, tá? Então, pense que agora nós nos surpreendemos com esses dados todos. Mas daqui a pouco isso vai virar tão comum, tão banal, que a gente vai aprender a lidar com essas capacidades de interferir na gente. E eu acho que isso é evolução um pouco, assim, entendeu? Acho que é evolução. Cara, eu tenho uma dúvida. Esse é o medo total, e eu sou otimista. Eu tenho uma dúvida. Não, você é mais otimista, eu sou mais pessimista. Eu tenho uma dúvida pelo grande exercício que a gente está tendo de uso de dados algoritmos, que são as próprias redes sociais, essas polarizações todas, né? Que, pra gente não escapar do lance, acho que toda a grande hipótese do uso de dados é que eu consiga, com o medo desses dados, te influenciar a consumir mais, né? Esse é o ponto, né? E o dado, engraçado, né? A informação e o dado, ela não está hoje monetizada, né? Ela vai de graça e vem de graça, né? Ninguém monetizou a transação de dados, não tem imposto sobre dados, não tem imposto sobre informação. Então eles estão de graça, né? Se eu permitir, tá permitido, mas ninguém tá... É uma transação que não tem hoje imposto, não tem nada, né? Então ela tá muito boa, porque é quase que você pegasse uma matéria-prima de graça e falar, faz o que você quiser com isso, você transformar em alguma coisa, beleza, né? Então ainda é uma exploração de petróleo sem controle nenhum. O que eu acho é que a gente tem visto, cada vez mais, assim, o uso dos algoritmos e tudo mais, eles têm influenciado muito as discussões, né? E eu acho que o nível de consciência das pessoas não é altíssimo em relação a como estão me operando, né? Então eu acho que a gente está num limite entre, por um lado, os negócios têm que criar experiências cada vez melhores. E no final, essa experiência muito boa é boa para mim como consumidor,
né? Porque, pô, quanto mais um banco for muito bom e menos me cobrar taxa e mais resolver meu problema, menos estresse eu tiver, bom para mim como consumidor. Por outro lado, tem um lance de o quanto é isso realmente bom ou quanto eu estou sendo levado a acreditar que isso é bom, né? O quanto isso me torna esquecendo as outras opções e falar assim, cara, eu estou fiel a isso ou estou simplesmente cego para as outras opções, né? Que é um pouco do que acontece na polarização. Eu vejo tanto aquilo é tão bom, aquilo tá tão me preenchendo que eu paro de olhar para o lado. Né? Mas isso é o marketing de influência, que sim. Que é influência total. Que é influência total. Então a gente vai comprando, aquilo vai dando prazer e o meu lado assim, vai chegar uma hora que talvez eu perceba que aquilo tá me influenciando, me conduzindo. E aí eu vou fechando. Talvez os bons profissionais do futuro, sejam esses muito autocríticos, sejam grandes enganadores de algoritmos. Entendeu? Porque como eles entendem a matemática por trás, ele começa a dizer assim, sabe qual é uma dica boa? É criar usuário ghost. Vai no seu Netflix e cria um usuário que não é você. Vai no TikTok e cria um usuário que não é você. Cria outros personas aqui e tenta usar essas ferramentas. Né? E tenta ver se ela tá te conduzindo para cá ou para lá, né? Faz 2 profiles. E usa um com você e um anti-você. Só para ver o que ele falaria. Isso não é só para vender, né? Isso é influência de tudo que é tipo. Você gostar de time de futebol, votar em algum candidato a algum lugar. Então, eu acho que senso crítico humano é fundamental para a gente enfrentar esses novos Mas significa, então, que aí. Experiência pra gente, né? Experiência na prática, cada vez mais vai ser muito única, né? Assim, vai ser muito... Cada vez mais sua experiência talvez seja né? diferente da minha, que seja do Júnior. Porque cada vez mais ela está parametrizada por dados, ela vai ter uma hiperpersonalização, porque ela precisa de eficiência, porque ela já capturou um monte de dados. Então, talvez aquele lance de todo mundo passa pelo mesmo buraquinho, assim, cada vez mais vai ter cada um tendo uma experiência diferente com o Nubank ou com o Airbnb e tudo mais. E acho que esse é o grande complexo para cada negócio, né? Tem negócios ainda que nem boa experiência tem padrão, né? E cada vez mais os negócios estão desenvolvidos, estão com várias experiências personalizadas. Então, quando você tem um negócio que está ainda muito baseado nos princípios antigos, o primeiro negócio é levar ele para um nível de empatia, experiência, para depois poder capturar muitos dados e levar para o nível da personalização. Então, são etapas, né? O que pode parecer um negócio muito complexo, mas na prática é o princípio da perpetuidade, né? Você tem que ir levando o seu negócio rumo à perpetuidade e fazendo esses pequenos ciclos. Então, talvez o grande ponto, o primeiro ciclo é um ciclo onde eu saio de ser um entregador de produto ou entregador de serviço para ser um bom resolvedor de problemas de alguém, né? Com empatia, ver a jornada. Nisso feito, como eu maximizo a minha captura de dados. Nisso feito, como eu personalizo a experiência de acordo com esses dados. Talvez seja um caminho de execução de jornada para quem depende de onde cada um tá, né? Muito bom, senhores. Pô, daria para ficar falando desse papo, desse assunto aqui durante muito tempo, mas chegamos ao fim do nosso episódio e ficam 3 perguntas para você que está nos olhando, nos assistindo, nos ouvindo. Será que você vai ser aprovado na sua próxima hospedagem do Airbnb? Que cor tem a sua trilha sonora? E por fim, será que você está sendo enganado recebendo presentinho para esconder um bom produto? Essas são as questões que ficam para você se debater aí enquanto você espera pelo próximo episódio. Sempre às quartas-feiras, às 17 horas. Eu, Cristiano Cruel e Piero Franceschi. Lembrando que esses temas são temas que a gente sempre trata no nosso Master Program, nosso programa focado em donos de empresas, CEOs, líderes de empresas, que acontece aqui na Startse com nós, nossos mentores. São um programa de 12 meses, onde juntos a gente vai construir toda uma trilha de transformação do seu negócio, levando e conduzindo ele sempre para ser uma organização infinita. Tem um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, é só clicar aqui, alguém do nosso time entra em contato com você e a gente se vê no próximo episódio, senhores. Valeu, muito obrigado. Valeu. Valeu.